Bom, então se vocês me permitem, eu vou começar. Apesar de estar faltando 1 minuto, é preferível começar com 1 minuto de adiantado que 1 minuto atrasado. Osteoporose. A sua presença é um biomarcador para outras enfermidades ocultas. A finalidade dessa apresentação é mostrar para você o que deve ser feito, o que não deve ser feito na osteoporose, e mostrar para você um novo modo de você ver a osteoporose. A osteoporose não é só uma doença. Ela é uma doença e ela é um biomarcador para inúmeras outras doenças. Eu costumo dizer que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas, que ela começa aos 15 anos de idade, quando a mulher começa a tomar pílula. Já começa o processo de osteopenia. Então, é uma doença que se manifesta depois dos 50, 60, mas ela começou 30, 40 anos antes. E ela não vem sozinha. Vocês vão entender por quê. A osteoporose e doença cardiovascular, elas são gêmeas idênticas. Têm o mesmo genoma, exatamente o mesmo genoma. Parecem que são doenças separadas, mas eu vou provar para você que é a mesma doença. Tá? E isso é um enfoque totalmente novo na medicina. O genoma humano é 99,99% o mesmo que era na era paleolítica. O que é a era paleolítica? É a era que antecede ao início da agricultura. A agricultura começou há 10 mil anos atrás. Antes de 10 mil anos atrás, teve um período que chamava paleolítico. Você já ouviu falar da dieta dieta paleolítica. 70% dos alimentos ingeridos pelos americanos não existiam na era paleolítica. Um genoma interagindo com alimentos que são desconhecidos para ele. Isso vai causar inúmeras coisas, inclusive você vai ver a osteoporose. O nosso genoma não está preparado para lidar com os alimentos industrializados da vida moderna. Isso causa uma série de consequências. A osteoporose vai depender da massa óssea que você tem, para começar. A massa óssea depende de uma série de coisas, depende de genética, tem gente que tem um osso mais grosso, outro tem um osso mais fino, depende da parte nutricional, se você tomou muito refrigerante, se você ingeriu muito refrigerante com fósforo, que causa, ou com pH baixo, a acidose te retira cálcio do osso. Sobre os hormônios, a mulher geralmente, depois da menopausa, ela acentua o processo osteoporótico por hormônio, que nós vamos discutir aqui. O estilo de vida que você usa, você tem atividade física, você faz ginástica, se você anda, quantas vezes você levanta por dia. Está provado que para você, os trabalhos da NASA mostram que você tem que levantar 35 vezes por dia. Levantado, sentar. Você está sentado, levanta. Não é levantar 35 vezes seguida, não. Isso não resolve. Você tem que monitorar, e hoje tem aparelhos que você põe na cintura para monitorar quantas vezes você muda de posição. Você está sentado, levanta. Está deitado, levanta. Está em pé, deita. Você tem que mudar de posição 35 vezes, no mínimo, por dia. Isso faz toda a diferença. Tá? São os trabalhos da NASA que estão sendo publicados recentemente. E as doenças concomitantes. Você tem um lúpus e tem que fazer o uso de corticoide, aí você desenvolve osteoporose por causa do corticoide. Então, a massa óssea depende da genética, da nutrição, do hormonal, do estilo de vida e das doenças concomitantes. Osteoporose é muito mais um problema proteico do que mineral. Por que eu posso afirmar isso? Porque se você cremar um indivíduo de 80 anos e você cremar um indivíduo de 20 anos, e pegar a cinza e analisar a cinza do indivíduo que morreu aos 80 e a cinza do indivíduo que morreu aos 20, eles não conseguem distinguir qual a cinza de quem que é. Ou seja, essa história de que a gente perde mineral, e perde, mas não é tão grande assim, porque no final, na hora da cremação, a cinza fica parecida. Então, o problema é muito mais proteico do que mineral. Isso é a primeira grande mensagem. E até hoje você escutou o foco em cálcio, não sei o quê, e que isso não é suficiente. Você tem que ver a parte proteica, porque o cálcio vai ter que ficar numa matriz, que é uma matriz proteica. Se você não tiver proteínas, se você não ingere proteínas,
Se você não tem uma matriz proteica boa no osso, não interessa a quantidade de mineral que você ingerir, ele não vai ficar lá. À esquerda você tem um osso normal, à direita você tem um osso osteoporótico. E com isso, você pode reduzir até 6 polegadas, dá 15 centímetros. Uma pessoa pode perder durante a vida 15 centímetros da sua estatura por um processo osteoporótico a nível de coluna. Tá? Então, geralmente, é isso aí que acontece, né? Chega uma hora que você precisa de um terceiro pé. Você precisa de uma bengala para ajudar. 40% da população americana, entre as idades de 80 e 90 anos, morre de complicações decorrentes de uma fratura de quadril. Eu, por exemplo, perdi a minha mãe com a fratura de quadril. Ela tinha 87 anos, caiu, quebrou o fêmur, ou quebrou o fêmur e caiu, que geralmente é o contrário, quebra o fêmur e cai, foi para o hospital, desenvolveu uma infecção hospitalar. Mais mulheres morrem em consequência de fratura de quadril que da morte causada por câncer cervical, ovariano e uterino combinados. E essa fratura de quadril representa apenas 30% das fraturas de osteoporose. Apesar de ser uma coisa extremamente séria, extremamente incidente, nós fazemos de conta que isso não é nada. A pessoa está muito preocupada com câncer, mas não está preocupada com a osteoporose, que mata muito mais. Entendeu? Se você juntar tudo, ó, câncer cervical, câncer ovariano e câncer uterino, fratura de quadril mata mais. E fratura de quadril é apenas 30% das fraturas decorrentes da osteoporose. Então, como eu já disse, você pode perder até 15 centímetros da sua estatura por um processo osteoporótico. Osteoporose é um enfraquecimento ósseo com redução da densidade mineral. Chama-se T-score. E o número que você tem que guardar é 2,5. O que significa isso? Significa, você lembra na primeira aula que você assistiu comigo aqui, nós discutimos a curva de Gauss, de distribuição de frequência, que aqui estava a média, e se você colocar 2 desvios padrões para cada lado, você engloba 95% dos dados aqui. Na osteoporose, é 2 desvios padrões e meio. Se você pegar, você tem 60 anos, você faz uma densidade óssea, e se a sua densidade óssea está menor, 2,5 desvios padrões de um osso saudável, você tem o diagnóstico de osteoporose. Se tiver menos de 2,5, você tem um diagnóstico de osteopenia. Então, você passa primeiro por osteopenia, para depois passar por osteoporose, causada por destruição, desequilíbrio hormonal, resultando em fraturas ósseas. A saúde óssea, ela depende, na mulher, da P4, para quem não sabe, é uma nomenclatura para dizer progesterona. Você vai encontrar na literatura, quando falar progesterona ou falar P4, está falando a mesma coisa. Quando falar estradiol ou falar E2, está falando a mesma coisa. Então, a progesterona e o estradiol são importantíssimos na saúde óssea, por isso que a mulher, após a menopausa, desenvolve osteoporose. A proteína, nós já conversamos a importância da sua nutrição proteica. Os minerais, o cálcio, o fósforo, o magnésio, o boro, o manganês, o cobre, o zinco, o molibdênio, o silício e pequenas quantidades de flúor. Flúor é um elemento interessante, porque em pequenas quantidades ele ajuda. Em quantidades que você usa na água de beber, ele causa osteoporose. Ele causa um fenômeno chamado fluorose e ele causa osteoporose. Então, na maioria das vezes, o flúor está nos prejudicando, porque ele está num excesso. A Organização Mundial de Saúde diz que o máximo de flúor que você pode ingerir é 0,6 partícula por milhão. A água de beber tem mais de uma partícula por milhão. Ou seja, tem 1,2 na realidade, tem o dobro. Então, a água, infelizmente, a água que nós bebemos, ela causa osteoporose.
se você toma água de torneira, porque ela tem uma quantidade de flúor 2 vezes acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde. E, que é muito importante, a vitamina a vitamina D3, a vitamina K2 e o complexo B. Então, quando nós juntamos isso aqui tudo, ó, os hormônios, P4 e E2 na mulher, correspondente à testosterona no homem, nós vamos ver depois. O seu nível proteico. Como é que você identifica isso aqui? Pela sua albumina. Quanto que é a sua albumina no sangue? Dá uma ideia de quanto você tem de proteína. As vitaminas A, D3, K2 e complexo B. E os minerais. Nós vamos mostrar essa composição. Porque esse bandido aqui, ó, que infelizmente é anunciado como algo que vai melhorar a osteoporose, na realidade piora tudo. Porque todas as vezes que você ingerir o cálcio e não tiver um magnésio, e não tiver uma D3, e não tiver uma K2 acompanhando, o tiro sai pela culatra. Na realidade, você está piorando o quadro e aumentando a mortalidade 6 vezes. 600%. Como é que eu sei o quanto que eu tenho que ingerir de proteína? Tem uma regra simples que eu vou lhe dar, que você pega o seu peso ideal em quilo, multiplica por 0,8 e dá a quantidade de proteína que você deve ingerir diariamente em grama. Então, assim fica muito fácil você fazer o cálculo. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que tem 1,70 m, o peso ideal dela é 60, você calcular o peso ideal é muito simples, você pega a altura dela, tira 10, aí dá em quilo, a altura em centímetro, tira 10, dá o peso em quilos ideal. Então, uma pessoa de 1,70 m, o ideal seria ela pesar 60 quilos. Isso é o ideal. Eu pego esse ideal, multiplico por 0,8. Aí eu dou a quantidade de proteína que eu tenho que ingerir por dia em gramas. Então, uma pessoa de 1,70 m, independente do peso dele, ele tem que ingerir 48,6 gramas de proteína por dia, no mínimo. Uma pessoa de 1,75 m, ela tem que, o peso ideal dela, ela só tirar 10, dá 65, que é o peso ideal dela, e ela vai, eu multiplico isso por 0,8, vai dar em gramas, ela precisa ingerir 52,2 gramas de proteína por dia. Esse é o modo mais simples que você tem para calcular o quanto que você precisa de proteína por dia. O seu peso ideal, que é a sua altura menos 10, multiplicado por 0,8, aí dá em gramas. Agora você sabe fazer isso. Muito bem. Então vamos pegar o osso. O osso, ele tem, você conhece M&M, aquelas balinhas de chupar. O M&M, se você perceber, ele tem por fora uma parte durinha e por dentro uma parte mole. O osso é a mesma coisa. O osso tem uma parte dura por fora, chamada cortical, e menos dura por dentro, chamada trabecular. A osteoporose afeta mais a parte trabecular que a parte cortical. Tá? Então, eu tenho, depois do cortical, eu tenho o periósteo, e dentro do trabecular, indo para dentro, eu termino na medula óssea. Então, você tem que entender que o osso tem essas duas partes, a cortical e a trabecular. A cortical é produzida por produtos mais orgânicos, ela é mais orgânica. E a parte trabecular é mais mineral. Então, essa história dos minerais está na parte trabecular. Ali já é mais proteína. Quando você olha na parte mineral, o que você vai encontrar mais é o cálcio e o fósforo. O cálcio vai estar na forma de hidroxiapatita. Hidroxiapatita é nada mais, nada menos do que um outro nome para fosfato de cálcio. Então, o fosfato de cálcio, que é o cálcio com fósforo, forma a hidroxiapatita que está no osso. Para isso acontecer, tem uma série de ingredientes necessários que nós vamos estudar. Como é o caso do magnésio, do zinco, do manganês, do cobre, do silício, do boro, do molibdênio, do estrôncio e com pequenas quantidades de flúor. Muito bem. Já na parte orgânica, além da parte proteica, eu tenho uma substância amorfa de polissacarídeos. E tem a parte do colágeno. Quando você ingere um colágeno via oral,
você há de convir que não existe mágica. O organismo não vai quebrar aquele colágeno vai entrar no sangue e vai montar de novo. Infelizmente não é assim. Quando você ingere um colágeno via oral, as suas enzimas digerem esse colágeno, quebra essas proteínas, transforma elas em aminoácidos, os aminoácidos são absorvidos e espera-se que um estímulo interno pegue agora esses aminoácidos e faça de novo colágeno, que não é o caso sempre. É fácil você entender isso. Muito bem. E as células especializadas, que aqui está o grande segredo para você entender a osteoporose. Então eu quero conversar com vocês agora sobre as células especializadas. Quais são as células especializadas? A primeira delas é o osteoblasto, com B. Então eu tenho o osteoblasto, vou pôr aqui um B bem grande, tá? Que é o osteoblasto, que é a célula que produz osso. Ela produz a substância esteroide, que é o colágeno mais amorfa. Ela produz osso, ela produz colágeno mais polissacarídeos. Juntam e formam essa substância orgânica do osso. É o osteoblasto. E tem a célula chamada, quando esse osteoblasto fica maduro, ele chama osteócito. Então você vai ver, quando você examina uma lâmina de osso, você vai identificar o osteoblasto, e um osteoblasto maduro chama-se osteócito. Tá? O osteócito pode virar, aqui o osteoblasto vira osteócito, e o osteócito pode virar osteoblasto. Ele tem uma dinâmica entre essas duas células. Um osteócito pode voltar a ser osteoblasto. E do outro lado, eu tenho uma célula chamada osteoclasto, que são células multinucleares que fazem a renovação óssea. O osso é um tecido vivo. Ele fica velho, o osteoclasto vai lá, destrói as células velhas, que estão em apoptose, e renova o osso. Então, você há de convir que para eu não ter osteoporose, eu tenho que ter um equilíbrio entre o osteoblasto e o osteoclasto. O osteoblasto produz osso. O osteoclasto destrói o osso. Destrói o osso no sentido de destruir o osso velho, que precisa ter um turnover, que precisa ter uma rotatividade. Os tecidos, a mucosa do estômago, em 48 horas, você mudou 100% dela. Ela renova. Quanto mais rápido essa renovação, quando você sofreu um tratamento quimioterápico, quanto maior for a velocidade de divisão das células, mais você vai sofrer. Então, aqueles tecidos que renovam com mais frequência vão sofrer mais numa quimioterapia. E os que têm menor frequência, como é o caso do osso, vão sofrer muito menos. Eu tenho aqui osteoblastos, que vão mais tarde virar osteócitos. Muito bem. O osso é uma estrutura viva. Ele tem a inervação, ele tem a circulação, é tudo vivo e renovando o tempo todo. E eu tenho aqui os osteoblastos e aqui eu tenho o osteoclasto. Qual a diferença? O osteoclasto é uma célula multinuclear, feita, cheia de enzimas, para fazer a renovação óssea, para fazer a destruição do osso. Como é que ocorre essa homeostase óssea? Essa homeostase óssea ocorre assim. Tem que haver um equilíbrio entre o osteoblasto que produz osso e o osteoclasto que destrói osso. O osteoblasto, eu posso fazer um DXA, que é uma densidade óssea, e determinar onde é que isso está na curva. Aquele 2,5 que eu falei com você de desvio padrão é do DEXA. Quando o meu DXA está maior que menos 2,5 desvio padrão de um osso saudável, que tem um padrão, eu tenho o diagnóstico de osteoporose. Isso aqui me permite acompanhar, até um certo ponto, como é que está meu osso. A meta é você pegar um paciente com osteoporose e melhorar os resultados da densidade óssea. Por outro lado, você tem testes como o NTX e o CTX, que eu vou explicar depois em mais detalhes, que determina, isso pode ser feito tanto no sangue quanto na urina,
quanto que você está destruindo de osso. Então, você pode, por exemplo, uma doença de Page, você faz isso aí está alto, porque há uma destruição maior. Os osteoclastos estão ativados. Então, aqui eu determino como é que os meus osteoclastos estão funcionando, e aqui eu determino como é que o meu osteoblasto, nesse equilíbrio, está funcionando. Tem uma coisa chamada FRAX, Fracture Risk Assessment. A Organização Mundial de Saúde é um modelo algoritmo que determina o risco de fratura para os próximos 10 anos. Ou seja, baseado nesses exames, eu ploto eles no algoritmo e ele me fala o risco que eu tenho de ter uma fratura óssea nos próximos 10 anos. Como você faz um risco cardíaco, você faz um risco ósseo. Isso chama FRAX, Fracture Risk Assessment. Então, agora olha que interessante. O osteoblasto produz osso. O osteoclasto destrói osso. Se o meu osteoblasto estiver lento e o meu osteoclasto estiver ágil, eu vou ter osteoporose. Eu vou ter o que se chama reabsorção óssea negativa. O que é a reabsorção óssea negativa? É quando eu estou perdendo mais osso do que produzindo. Perdendo mais que produzindo. Agora, aqui já é o contrário. Se eu tiver, e é isso que nós vamos querer aprender, se eu quiser fazer o meu osteoblasto ficar mais ágil e o meu osteoclasto ficar mais lento, o saldo passa a ser positivo. Eu passo a ter uma reabsorção óssea positiva. E eu posso me recuperar da osteoporose. Acreditava-se até bem pouco tempo que uma pessoa com osteoporose não podia curar-se. Hoje nós sabemos que você pode pegar um paciente com osteoporose e curar esse paciente.